Olá pessoal, boa noite. Vamos ter mais um episódio do Conversando com o Meu Médico. Então, é a nossa grande chance, oportunidade de poder passar informações de qualidade para todos vocês. E vamos convidando para que todos possam ir entrando. E hoje, conversando com o meu médico, a gente vai discutir as questões da cirurgia de nariz. As pessoas estão começando a entrar, a gente está chegando 7 horas agora, então a gente vai poder discutir coisas a respeito de cirurgia do nariz, ok? Vamos esperar um pouquinho mais. Obrigado, Cíntia, Samir. Vamos discutir então essas questões da cirurgia de nariz. Deixar as pessoas entrarem em um número um pouco maior para a gente poder realmente iniciar a nossa conversa, para valer. Enquanto isso, vão chamando os amigos de vocês, os familiares, vão através do aviãozinho. A Denádia, olá, Angélica. Façam as perguntas de vocês, tá certo? O nosso convidado que vai fazer o bate-papo, ele vai selecionando algumas perguntas para que a gente possa ir discutindo, certo? Marliene, olá, seja bem-vinda. Aline. A Denádia, né? A Denádia eu conheço, já faz tempo, né, Denádia? Patrícia. Ok. Então, assim, quer ver, ó, vocês convidem os amigos, os parentes de vocês para que possam participar através do aviãozinho. Quero pedir que vocês também cliquem no coraçãozinho, que é interessante isso para a gente, e fiquem totalmente à vontade para fazer as perguntas que precisarem. Não existe pergunta boba, não existe qualquer tipo de coisa ou de situação. O Thiago está entrando. Thiago Gonçalves vai participar com a gente desse bate-papo. Olá, Dom. Olá, Thiago. Tá me ouvindo? Ótimo, tudo bem. Boa noite. Boa noite, doutor Marco Almeida. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. A gente está fazendo essa live, bater esse bate-papo. Eu tenho certeza que mais uma vez a gente vai trazer muita informação aí para a população. Thiago, antes de mais nada, meus parabéns, né? Estou sabendo que estás fazendo 1 ano de programa, né? Mova-se. Teu programa Mova-se na Arte TV de João Pessoa, né? Então, o Thiago, ele tem um programa de TV, por isso que ele é um belo comunicador, realmente ele é muito eficiente. Meus parabéns, Thiago. Ó, muito sucesso para ti. E vamos ver se a gente juntos aqui, a gente consegue fazer um bate-papo realmente bem proveitoso, bem útil, para que a gente possa tirar as dúvidas das pessoas a respeito de cirurgia de nariz, né? Sim. Todo mundo tem, aliás, todo mundo entre aspas, né? Mas muita gente tem vontade, né, de às vezes fazer um retoquezinho, talvez dar aquele toquezinho de deixar o delicado, um pouco mais delicado o nariz. Algumas pessoas já têm interesse em mudar radicalmente o nariz. Eu acho que são essas coisas que vão fazer com que a gente debata hoje aqui. Ok? Estou gostando ali, ó. A Márcia Cristina. Que bom, Márcia. Mande muitos corações aí, Márcia. Cláudia Aproveita aí, também. o pessoal vai colocando o coraçãozinho, vai enviando o máximo de pessoas, a gente só está começando. Mas, doutor Marco Almeida, muito obrigado aí por ter participado hoje do programa. Realmente, a gente comemorou 1 ano lá na Arte TV, eu estou muito feliz. 1 ano a gente conseguiu atingir muitos países e você foi uma das pessoas que fez parte da programação, trazendo aí conhecimento através da cirurgia plástica, que eu tenho certeza que a sua contribuição tem feito diferença aí no nosso cenário. Legal, fico muito feliz de poder ter te ajudado ou contribuído de alguma maneira, né? Porque eu sei que o conteúdo que tu apresenta, que tu divulga, é de excelente qualidade, de interesse público. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E não é simplesmente aquela coisa promocional, né, Thiago? Eu acho que isso é que faz o nosso bate-papo, do Conversando com o Meu Médico, também algo bem diferenciado. É uma oportunidade para vocês, Sim. pessoas da população em geral, pacientes, futuros pacientes, poder tirar as suas dúvidas, né? E te elucidar melhor a questão da cirurgia, seja ela do nariz ou de qualquer área do corpo.
e a gente pode, através da experiência de 34 anos de formado, a gente pode compartilhar com vocês coisas, informações de qualidade e realmente aconselhar, né? Aconselhar o que Sim. eu acredito que seja correto, adequado e útil no nosso dia a dia, né? Quem nunca pensou em fazer uma plástica, não é mesmo, Thiago? Na verdade, você já pensou em fazer uma plástica? Já pensei em fazer várias plásticas. E ainda penso, e agora sabendo que nós temos um profissional, né, não só como amigo, mas um grande profissional aqui em Natal, que não só atende aqui, né, mas na Europa, em tantos lugares, eu fico até mais feliz e até mais confiante para fazer uma cirurgia, porque eu tenho certeza que quando a gente tem um sonho e conhece alguém que realmente vai saber fazer aquilo com excelência, a gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente ouve tantos mitos e tantas coisas aí pela internet e pela TV, e às vezes as pessoas têm um certo medo, né? Um certo pavor, mas quando a gente encontra alguém que se importa não só em fazer, mas também em quem nós somos, isso realmente deixa a gente mais tranquilo. Que bom, que boa as tuas palavras. Faça o seguinte, Dr. Mário Serrano, parabéns também, nosso colega, né? E excelente padrão. Também estou vendo que ele está entrando. Façam as suas perguntas. Tiago, estou totalmente à vontade para que vocês, a gente possa começar o nosso bate-papo e vocês façam as suas perguntas. Quer começar Certo. com alguma pergunta selecionada, A gente está cheio Thiago? de perguntas. Recebemos Então, várias ótimo. perguntas. Como quem está aí, né, já sabe, hoje a gente, cada semana a gente tem um tema diferente. E hoje o tema proposto foi rinoplastia, né? A famosa cirurgia do nariz. E geralmente as pessoas reclamam, né, doutor Marco? Meu nariz está muito em cima, está muito torto, está muito para baixo. Falando nisso, a primeira pergunta, quem que faz mais essa cirurgia? Geralmente é homem, é mulher? Qual é a procura maior, doutor Marco? A procura maior ainda é mulher, tá? Sendo que quando a gente vê a questão funcional, que é a parte da respiração do nariz, ela vai meio a meio. Então, assim, 50% para cada lado. Só que cada vez mais os homens têm solicitado, né, a parte estética paralelamente. Na verdade, a gente, quando vai fazer a cirurgia, a gente sempre tem que ter em mente que a parte funcional é prioritária. A pessoa tem que respirar melhor, não justifica eu fazer uma cirurgia para melhorar meu nariz, deixar ele mais bonito, mais delicado e continuar respirando mal, ou então passar a respirar mal. Aí não é interessante. O interessante é que a gente realmente faça a grande melhoria na parte funcional e, se possível, sempre que possível, fazer a parte estética também, paralelamente, ok? Sim, tem uma idade certa para começar a fazer? A gente sempre espera que a pessoa seja um adolescente já em torno de 17, 18 anos, de maneira que a estrutura óssea, facial já esteja bem atingida, certo? Da forma adulta. Então, assim, normalmente a partir de 17, 18 anos, a gente já cogita a possibilidade, sim, de operar o nariz. Sim. Quanto tempo demora essa cirurgia, doutor Marco? Essa cirurgia, na média, aí depende muito de cada equipe, né? Aí vai da mão do cirurgião, mas na equipe da gente demora em torno de 1 hora, no máximo 1h30. Isso é o normal, né? Eu sempre friso, eu faço questão de dizer isso, que cirurgia não deve passar de 4 horas. Mesmo as cirurgias compostas. Vou fazer uma mama abdomilipo. Eu sempre evito cirurgias que ultrapassem as 4 horas. Isso é uma barreira, né, de tempo que eu coloquei para mim, por respeito ao paciente. Porque a gente sabe que cirurgias mais longas, elas sempre acarretam mais riscos. A pessoa está mais tempo exposta. E uma coisa interessante relacionada ao nariz é que o nariz não dói pós-operatório. Mas aí tu vai me perguntar, Tiago, mas como assim não dói? Se eu levar uma pancada, eu chego a chorar. É verdade. Se chamar uma pancada no nariz, a gente chora. Não, né? Dói. Mas não dói. Agora, cirurgias longas, eu percebo que quando são cirurgias de 3, 4, 5, 6 horas, tem gente que leva, às vezes, 6, 7 horas numa cirurgia de nariz, aí os pacientes reclamam pós-operatório. Então, cirurgias num tempo habitual de 1 hora, 1h30, normalmente não reclamam de nada, não. Sim, okay? sim. Sim, olha só, recebemos uma pergunta assim, posso fazer rinoplastia pelo plano de saúde? Tá, isso é muito importante, né? Isso é uma pergunta muito comum dentro do consultório médico. Na verdade, a parte estética de uma rinoplastia, o plano de saúde não vai liberar. Agora, a parte funcional, sim, a gente faz normalmente a documentação,
mostrando o desvio de septo, a hipertrofia dos cartuchos, dos cornetos, e a gente consegue sim a internação. Isso faz com que barateie bastante a questão do custo hospitalar. Muitas vezes o paciente até consegue, dependendo do que for feito, nem pagar o hospital. Dependendo do que for feito, vai pagar uma diferença para o hospital. Mas rinoplastia em si, a gente só conseguiria se fosse um nariz de fissurado, um nariz de acidentado. Fissurado é aquele paciente que tem o lábio leporino, tem a fenda palatina e às vezes tem uma sequela do nariz. Isso sim a gente consegue fazer pelo plano de saúde. Eles dão, porque é uma cirurgia reparadora, ok? Sim. E quem vai fazer essa cirurgia pode fazer a pálpebra, pode fazer a face ou não? Pode sim. Então veja só, é comum, é relativamente comum que o paciente, quando vai fazer a sua cirurgia de nariz, dependendo da idade, ele pergunta, posso fazer logo a pálpebra superior ou mesmo as duas, superior e inferior, tirar as bolsas? Pode, pessoal. Com certeza sim. O que vai acontecer é que se tiver que fraturar o nariz para estreitar a estrutura óssea, as pálpebras costumam inchar um pouco mais no pós-operatório, mas não impede, ok? É uma boa oportunidade, inclusive. Eu, particularmente, não gosto de fazer junto com a cirurgia da face, por quê? Pela questão tempo. Vocês imaginem que uma cirurgia de face, ela vai demorar entre 3 horas e 15 a 3 horas e 45 minutos. Se eu estou falando que cirurgia a partir de 4 horas, para mim, não presta e está fora de cogitação, o que acontece? Se eu for somar mais esse horário do nariz, vai ultrapassar. Então, eu acho que é mais prudente a gente separar. Eu acho que é mais saudável. Agora, quando eu me coloco no lugar do paciente, imagina uma pessoa que faz a face, que fica com a cabeça enfaixada por 2 dias, e opera o nariz, eventualmente coloca um tampão, tem que respirar, às vezes, um pouco pela boca, eu acho que fica muito desconfortável. Eu não indico isso para os pacientes fazerem junto. Eu prefiro separar. Sim. O Samir está fazendo uma pergunta aqui. Olha, toda rinoplastia mais invasiva, o paciente sempre precisa ser entubado? Ok. Então, assim, a gente faz com anestesia local e sedação ou com geral? Eu vou dizer o que eu prefiro. Eu prefiro, e não sou só eu, na verdade, eu acho que a grande maioria dos médicos prefere fazer entubado por uma questão de segurança. Porque se a gente fizer uma cirurgia no septo ou no corneto e tiver um sangramento e o paciente estiver sedado, aí a situação pode ficar difícil no transoperatório, porque às vezes sangra tanto um septo que a ponto do paciente se engasgar. E ele sedado, ele perde o reflexo da deglutição, então a defesa dele está comprometida. Então, é muito mais seguro, sem margem de dúvida, entubar e a gente anestesia com anestesia local paralelamente, de maneira que no final o paciente fica com uma anestesia geral um pouco mais leve, certo? Acabou a cirurgia, ele está acordado no ato, né? Então isso é muito importante. Ainda na sala de cirurgia ele já está acordado. E é engraçado, Tiago, que eles sempre perguntam assim, já acabou? Já acabou? Já fez a cirurgia? Eu estava sonhando, estava um sono tão bom, porque as pessoas na média têm medo da anestesia geral. Sim. Mas hoje a anestesia geral evoluiu tanto que, inclusive, isso vai ser assunto futuro nosso aqui na sexta-feira, e que ela pode ser considerada muito mais segura do que o local de sedação. Então, essa falsa sensação de segurança, por se falar em anestesia local com sedação, ela, na verdade, é ilusória, porque hoje a anestesia geral, ela refere-te muito rápido. Ela está extremamente segura, a ponto de a gente poder até arriscar dizer que ela é muito mais tranquila e segura do que uma anestesia local com sedação, principalmente para a cirurgia nasal. Ok? Sim. Precisa usar um tampão após a cirurgia e respira pela boca? Como funciona? Ok. Então vai depender muito do que a gente vai fazer dentro do nariz, certo? Se vocês experimentarem respirar só pela boca é muito ruim, é muito difícil. Né? Então eu tampo meu nariz, vou procurar respirar pela boca, realmente é muito desagradável. Então assim, quando a gente usa tampão, a gente tem que usar um tampão especial, onde a gente coloca 2 tubos por dentro do nariz e a pessoa respira pelo nariz através de 2 tubos, que normalmente de 1 a 2 dias depois a gente retira, certo? Sim, mas para retirar dói isso? Bom, é desconfortável sim, mas é uma coisa muito rápida, de em torno de 8, 10 segundos, porque quando o tampão ele raspa no septo, assim, ele está fazendo o atrito, realmente ele é desconfortável, mas é uma coisa muito rápida, né?
Dependendo da cirurgia, a gente nem usa tampão, então vai depender muito do que vai ser feito dentro do septo. Às vezes a gente faz algum tipo de ponto especial, usa um material especial de maneira que o paciente não tem necessidade de usar o tampão. Agora, mesmo quando usa, ele respira pelo nariz e não pela boca. Isso dá muito mais conforto, ok? Meu amigo Wellington, obrigado pela sua presença, meu amigo Wellington Pinto da Silva. De Brasília, viu? Né? Seja bem-vindo. De Brasília, viu? Passando por aqui. Um abraço para Brasília. Tem vários pacientes aqui também dizendo que já fez algumas cirurgias com você, mandando um abraço, dizendo da excelência do seu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. E esse é o nosso quadro toda sexta-feira, às 19 horas aqui, conversando com o meu médico. Não é isso, doutor Marco? O meu médico. Eu acho que isso é muito importante porque dá certa proximidade, dá intimidade, a pessoa se sente mais à vontade, ok? Sim. Avante. A Dina está perguntando aqui, a ponta do nariz caída pela idade tem conserto? Claro, sim, com certeza. Normalmente o nariz, com o tempo, como todos os tecidos, eles vão elastecendo por ação da gravidade. Então, inclusive, é uma situação muito comum que a gente poder levantar a pontinha do nariz, certo? E isso a gente normalmente trabalha paralelamente, né? E faz um encurtamentozinho do septo. Reparem que muitas pessoas, ó, Claudinha de Portugal, de novo, ó, parabéns, Claudinha, obrigado pelo teu prestígio aí. Tem pessoas que quando falam, eu sorrio e puxam o nariz para baixo. Então, nessa cirurgia, a gente trata o músculo, que é o músculo depressor do septo, isso já ajuda a levantar um pouquinho mais a parte do nariz. Para vocês terem uma ideia se o nariz é ou não é caído, uma dica legal se eu estiver olhando de frente para a pessoa, eu tenho que enxergar um pouquinho a narina, a parte escura, né, da narina tem que estar visível. Se eu não enxergo, normalmente o nariz está com a ponta caída. Eu estou enxergando a tua, Thiago. Tá bem, tá bem. Não caiu ainda, né? Não, ainda não. O seu tá também muito tá novo, bom, né, Thiago? O seu tá bom. O seu tá bom também, doutor. Meu tá bom. Uma vez eu quase operei meu nariz, Thiago. Né? Na minha época de formação de cirurgia plástica, eu me empolguei, quis tirar aqui um pouquinho da giba, porque assim, eu sou descendente direto de português e italiano. Então, meu nariz é muito italiano nessa parte aqui. Mas daí eu acabei desistindo e hoje eu não tenho mais vontade. Então, muita gente, eu percebo realmente, tem muita gente que tem essa voltinha aqui, né? Isso. Aqui em cima. Como se chama essa parte aqui? Quando a giba, né? A giba óssea, né? Que é aqui, normalmente nessa região aqui do nariz. Certo? Sim. E às muita vezes gente tem medo. Sim. Tem muito medo, porque vou tirar e se mudar, e se cair, né? Muita gente tem esse medo. Quando eu olho para o rosto, Thiago, eu olho para o centro. O que está no centro? Está o nariz, os olhos e a boca. Então, às vezes, realmente o nariz destoa, né? Ele rouba a cena. Então, eu tenho que harmonizar de maneira que, quando eu olhar para o centro, esteja tudo mais ou menos proporcional. Mas é claro que as pessoas têm um certo medo, porque aí se eu ficar muito diferente. Na verdade, o que a gente quer numa plástica de nariz não é transformações radicais, a gente quer suavizar. A gente quer deixar a pessoa com o nariz mais delicado. Agora, quando a gente pensa ou cogita, quando o paciente cogita a possibilidade de mudar de etnia, por exemplo, eu tenho um nariz negroide e quero simplesmente... Negroide é um nariz que assemelha ao do negro, certo? É aquele nariz mesclado. Tem muito aqui no Nordeste, inclusive. E eu quero ficar com o nariz de uma sueca, de uma italiana, que é fininho, não é contra a etnia. Fica estranha a pessoa. Sim. Então, a gente tem que ser razoável, a gente tem que ter o bom senso de fazer alguma coisa que combine com o rosto da pessoa. Então, por isso que não adianta mostrar, eu quero a foto igual do Brad Pitt, aqui o nariz do Brad Pitt, certo? Isso não existe, pessoal. Por quê? Porque a estrutura básica é a tua. Se é a tua estrutura básica, eu vou melhorar em cima do que tu tens, do que tu carregas como estrutura óssea, como estrutura cartilaginosa, o que foi herdado geneticamente, o que a tua etnia te permite. Então, imagina, como é que eu vou ter uma pessoa com nariz mestiço, dessa largura, porque como é que eu sei se o nariz é mestiço ou não? Vamos lá, uma coisa bem básica. Um nariz do branco para valer, eu posso me considerar um nariz branco, porque eu não tenho miscigenação na minha origem racial. Então, as narinas são verticais, totalmente verticais e mais estreitas. Como é que é o nariz do negro, do africano para valer? Né? É totalmente horizontal a narina, aquele nariz que é achatado e realmente ele é muito largo. Né? Bom, qualquer coisa no meio do caminho é um nariz miscigenado.
Daí é o nariz do nordestino, é o nariz do brasileiro de uma maneira geral, certo? Sim. A grande maioria das pessoas tem o nariz miscigenado aqui, né, na Sim. nossa região, principalmente do Nordeste, certo? Uns tendendo mais para branco, outros mais tendendo para negro, mas assim, uma pessoa que tem um nariz muito largo, uma estrutura raciada mais para o negro, né, mais miscigenada, claro que ela pode deixar mais delicada, pode fechar as asas do nariz, pode afilar um pouco mais a ponta, pode estreitar mais a estrutura óssea, mas tem um limite. Eu acho assim, do ponto de vista da cirurgia plástica, qual é a cirurgia boa, bonita? É aquela que eu olho, eu acho que a pessoa está bem, mas ela não tem um estigma de que foi plastificado, entre aspas. Ela foi submetida a uma plástica, eu não natural, posso né? saber. Isso tem que ser um resultado natural, uma coisa tranquila, uma coisa serena. E não aquele nariz estigmatizado, onde a gente vê, infelizmente, que tem várias pessoas, totalmente diferentes os rostos das pessoas, mas tudo com o mesmo nariz. Como se fosse um carimbo, dizendo que passou por uma plástica de nasal. Isso dentro da cirurgia plástica não é bem visto, isso é considerado, na verdade, um estigma, né? Poderíamos dizer, então, doutor Marco, que quando alguém fala, olha, doutor Marco, eu quero um nariz perfeito. O perfeito, na verdade, não é um padrão. O que ficaria bom para mim não ficaria para você, nem para fulano, que vai dentro do padrão. Perfeito o teu comentário, é isso mesmo. Na verdade, o perfeito não existe. Existe o que pode ser melhor, mais adaptado para cada rosto, para cada face. Então, por isso que não adianta a pessoa criar uma fantasia de que eu quero o nariz aquele, porque aquele é o perfeito. O perfeito, isso não existe. Porque, na verdade, é o que é possível, viável, dentro da realidade daquele paciente, ok? Isso tem que ser muito bem conversado de uma maneira muito honesta para não criar falsa expectativa. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no passado, recomendou que não se utilizasse em consultório aqueles programas de simulação de cirurgia. Para tu teres uma ideia, Thiago, eu fui o 33º brasileiro, cirurgião plástico brasileiro, a ter um programa desse. E eu deixei de utilizar isso já faz décadas. Por quê? Porque, na verdade, algumas pessoas, num consultório de fulano, ciclano A, B ou C, poderiam ter uma falsa ilusão de resultado, coisas que não seriam atingíveis através de uma cirurgia. Daí cria uma expectativa que não vai ser atingida e existe um problema, ok? Sim. Então, é por isso que é interessante a gente sempre colocar as coisas de uma maneira muito realística para o paciente, Sim. ok? Traz uma certa frustração, né? Então, é bom ficar aqui bem ressaltado para quem está nos vendo que não existe o nariz perfeito. Existe aquele que cabe dentro daquilo que é bom para você e natural. Então, não fique nessa ilusão do padrão da estética, né? Que existe o nariz que todo mundo tem que estar com o nariz assim ou assim, assim. Por isso que não adianta ninguém se comparar com ninguém, são estruturas diferentes. O vilão da comparação. Cuidado para não cair no vilão da comparação. Então, assim, a imensa maioria dos pacientes que se operam ficam felizes. Agora, desde que a conversa já tenha sido iniciada de uma maneira muito honesta, muito correta, ok? Para se criar uma expectativa dentro do que é possível, viável. Porque algumas pessoas, Thiago, elas têm aquela fantasia, mas não é plástica, como se plástica fosse um milagre, uma coisa muito mágica. Né? É igual a palavra laser. Quando a gente fala em laser, se imagina qualquer coisa de bom, de fantasia, né? O laser também pode criar problema, queimar, inclusive, as pessoas. E aí a gente tem que realmente recomendar o que é plausível, né? O que é prudente. E não só porque eu estou pagando fazendo uma plástica, eu vou conseguir um nariz de uma sueca tendo um nariz, digamos, negro. Não combinaria com aquele rosto. Não combinaria. Quer ver outra situação? Muito bom falar isso. Muito bom. Pessoas com nariz, com a pele muito grossa, né? Sim. Tem pessoas que têm uma pele muito grossa, muito espessa, muito seborreica, com muita oleosidade, e elas querem um nariz muito delicado e muito definido. Essas pessoas têm mais dificuldade de conseguir esse tipo de resultado. Por isso que é muito importante, muitas vezes, a gente fazer um trabalho paralelo dentro do campo da estética, da dermatologia, para diminuir oleosidade, fechar os poros desse nariz. E essas pessoas, quando têm um nariz com a pele muito espessa, é interessante que, se ela pegar a foto dela quando ela tinha 20 anos de idade, agora está com 40, 50,
A gente vai ter uma surpresa muito interessante. Meu nariz era mais fino quando eu tinha 20 anos. E eu estou ficando com o nariz mais grosso. Por quê? Oleosidade da pele. A pele está engrossando. Então, é só para ver como as coisas não é simplesmente operar. Sim. Muitas vezes a gente precisa de um tratamento paralelo, concomitante. Ou Legal. prioritário, aliás, ou prévio à cirurgia. Ok? Sim. Eu estou feliz aqui com os comentários, doutor Marco, e um deles é da Clau, lá de Portugal. Ela disse assim, eu lembro quando o doutor Marco olhou para o meu nariz e elogiou. Ó! E ela está te perguntando se você está fazendo cirurgia em Portugal. Nesse momento não, né? Porque primeiro teve a pandemia, certo? E a gente até teria viajado, estava programado para a gente ir no meio da pandemia, e para Portugal ainda somente dia 14, na verdade, é que eles vão definir a Comunidade Europeia e se abrem as fronteiras. Sim. Tem uma pergunta aqui, tem até um comentário dentro do que a gente estava conversando, que é assim, uma seguidora falou assim, tenho visto uns narizes com aspectos artificiais, como se fosse de Pinóquio. Isso é normal? Sou mulata, tenho medo de ficar assim, acredito que não combinaria com o meu rosto. Esse é o tipo da paciente perfeita, sabe por quê? Porque, na verdade, além de não combinar com o rosto dela, é uma cirurgia que ficaria extremamente artificial. Não é como... Nariz de Pinóquio, aquele nariz que é muito afilado e assim, muito pontudo, na verdade é um nariz estigmatizado. Um nariz complexo, onde tem que se fazer muitos enxertos, né? E realmente, assim, não está no nosso protocolo, ok? A gente, quando pegar uma situação dessa, a gente vai combinar, né, o que é possível para o caso dela. Agora, o bom é quando a gente pega uma paciente consciente, que realmente sabe que aquilo não é compatível com a estrutura dela, ok? Obrigado, não sei exatamente quem fez essa pergunta, esse comentário, mas eu acho que isso aí é algo muito prudente e realmente uma pessoa que tem um pouco mais de consciência. Sim, sim. Chegou uma pergunta também perguntando assim, para fazer essa cirurgia, doutor Marco, geralmente quem faz esse diagnóstico é diretamente com você ou um otorrino que vai encaminhar para o cirurgião plástico? Ok, grande dúvida, certo? Então, que bom. Isso vai depender muito da formação e da queixa, a formação do médico e da queixa. A maior parte dos cirurgiões plásticos, na verdade, eles não tiveram formação funcional. Eles fazem a questão estética. Eu, particularmente, eu tive na minha formação a questão funcional. Então, aí a gente tem que mexer com rinologia, certo? Então, eu faço desvio de septo, eu faço hipertrofia de cornetos. Agora, toda vez que eu tiver uma situação que eu acho que está passando do meu limite técnico, eu sempre chamo um otorrino para operar comigo. Eu tenho uma médica que me ajuda, né, que é a doutora Ana Carolina. Já trabalhei muito também com o doutor Pedro Cavalcante, né, que é muito conhecido aqui na nossa cidade, né, e nacionalmente, inclusive. Então, numa situação assim, a gente chama, porque todos temos limites técnicos. Então, se eu tiver necessidade, eu chamo e fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu vou conseguir oferecer um resultado melhor para o meu paciente. Às vezes, o otorrino me chama para eu poder melhorar a questão da estética, isso também existe. Assim como eu também posso chamar um otorrino. Tem muitos casos que eu faço sozinho, porque eu acredito que faça relativamente bem essa parte funcional. Agora, eu sei também dos meus limites, e se dependendo do caso, eu também chamo a ajuda de algum colega. Sim, entendi. Tem aqui mais uma pergunta, olha. Mas se o paciente, naquele assunto que a gente estava falando sobre o nariz, né? Quando não é dentro do padrão, mesmo quando esse paciente ele tem essa vontade de ter um nariz bem afinadinho, e aí? Você faz assim mesmo? Dependendo do caso, se for uma coisa viável e compatível com o rosto, sim. Algumas vezes a gente tem que abrir por aqui, ó, que chama a céu aberto, a gente abre por aqui, uma incisão que normalmente as pessoas têm medo, vai ficar visível essa cicatriz. Pessoal, a cicatriz, quando a gente abre aqui, na verdade, ela é praticamente imperceptível. Com o tempo, ela fica muito bem, se for bem executado, obviamente, certo? Porque daí eu consigo modificar mais a estrutura, eu consigo aproximar mais as cartilagens da ponta do nariz. Às vezes a gente pode fazer enxertos, e são necessários alguns enxertos, para que a gente possa melhorar e conseguir um resultado superior em termos de afilamento. Então, isso é feito sim. O que a gente vê hoje, Thiago, é que tem médicos que fazem todos os casos abrindo por aqui, certo? Eu, já na minha formação, acho que eu tenho o privilégio de poder selecionar o tipo de caso.
Em muitos casos a gente faz só por dentro, né? Dependendo do que a gente pretende em termos de resultado e do que a pessoa precisa. Algumas vezes a gente faz abrindo. Quando a gente abre, a gente desenluva todo o nariz, a gente tem uma visão direta, maior, e a gente consegue trabalhar muitas vezes algumas estruturas com mais precisão, né? Então vai depender de cada caso. Sim, a gente tem muitas perguntas, acredito que esse assunto vai para a próxima semana, para a gente continuar, viu, doutor Marco? Eu Então, acho que isso é bem normal. Porque nariz, na verdade, Thiago, é uma coisa muito complexa. Dentro da cirurgia plástica, muitos cirurgiões consideram a cirurgia do nariz como a mais complexa. Eu, particularmente, gosto muito de cirurgia de nariz, gosto muito da cirurgia da parte funcional também do nariz. Eu gosto e a gente faz. Ok, adiante. Sim. Adelante. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, olha, como fica a cicatriz? Tem uma amiga que fez tudo por dentro, sem cortes, como é isso? Então assim, normalmente essa cirurgia é feita com fibra ótica, que são equipamentos especiais, onde a gente entra pelo nariz e se corta tudo lá por dentro. Só que isso não é visível, não tem cicatriz externa, visível, de maneira que o paciente possa ver, certo? Então, às vezes, muitas vezes a gente consegue fazer somente com a endonasal, quer dizer, por dentro do nariz, né? Normal, vai depender muito da proposta. Sim. Uma outra perguntou assim, olha, quero colocar prótese, dá para fazer o nariz na mesma cirurgia? Colocar prótese e também fazer o nariz? Eu acho que essa pergunta é muito oportuna, até porque a gente já tinha comentado isso quando a gente estava falando sobre mama, né, no passado. A cirurgia de nariz com prótese, ela não é muito recomendada. Por quê, pessoal? Porque nariz tem micróbio. Todo nariz é uma cirurgia potencialmente contaminada. Tanto é que, por exemplo, se a paciente trabalha em hospital, se ela teve internação, se ela andou tomando antibióticos, etc., dependendo da situação, a gente tem que fazer, inclusive, uma cultura dentro do nariz para ver se a pessoa não está colonizada por bactéria multiresistente de hospital. Então, imagina que essa pessoa não foi detectado, não foi trabalhado isso, e ela faz uma cirurgia de prótese, uma cirurgia 100% limpa. Bom, eu sei de duas situações muito graves que aconteceram em Fortaleza, né? Infelizmente, onde teve uma infecção muito grave na mão por conta de uma cirurgia de nariz. Então, isso é uma cirurgia que eu já aboli, né, do meu repertório, essa combinação. Não por questão de segurança, por questão de respeito ao paciente, é uma questão de não aproveitar a situação para vender. Porque se o paciente quer fazer e o médico consente, ele naturalmente deve fazer. Mas aí eu tenho, baseado na minha informação, que eu tenho muito mais informação do que o paciente, eu tenho que compartilhar, eu tenho que proteger o meu paciente. E esse tipo de combinação é desinteressante, pessoal. Sim, sim. Bom, já vencemos nosso momento aqui, a nossa hora, né? Tem muitas perguntas. Eu acho que a gente pode continuar essa live falando sobre esse assunto na próxima semana. Quero mandar um beijo para a Harui aqui, que eu estou vendo que ela está entrando. Harui Arita, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, que a gente pode conversar oportunamente sobre isso. Obrigado, Harui, por poder estar aqui compartilhando esse momento com a gente, tá? Um beijo para ti. Sim. Antes da gente terminar, queria te fazer uma pergunta. Olha, doutor Marco, eu vi que você fez um vídeo hoje falando sobre uma nova parceria com a empresa My Moment. E aí, fala um pouquinho sobre essa empresa que chegou agora em Natal. A My Moment é um grande privilégio para a gente, né? É uma empresa que trabalha com uma proposta totalmente inovadora a nível nacional. Não é a nível local não, pessoal, a nível nacional. Por que inovadora? Porque ela tem proposta de prestação de serviço na área de estética facial, corporal e de bem-estar, de uma maneira que realmente as pessoas, para entenderem, vão ter que ir lá conhecer. E a gente vai fazer uma integração de pós-operatório para a cirurgia em si e também tratamentos complementares, de maneira que vão se complementar os resultados e vão poder proporcionar algo superior em termos de ganho, num ambiente altamente diferenciado e com tratamentos de muito alto gabarito técnico e assim, podendo proporcionar um custo menor para o paciente. Eles têm questões de promoções, de bonificação, e aí realmente vale a pena as pessoas irem conhecer. Eu confesso que fiquei muito surpreso com tudo que foi desenvolvido, né? Esse é um aplicativo que foi feito por uma empresa especializada nesta área, de maneira que as pessoas conseguem agendar, modificar os grupos de tratamentos, todos por aplicativo. Então, está aliando
alta tecnologia com praticidade, com diferenciação de padrão de tratamento e de atendimento. Realmente, isso vai agregar muito para o padrão de atendimento dos nossos pacientes. Eu estou muito feliz por isso, Thiago. Boa lembrança, obrigado, viu? Certo, doutor Marco. Antes da gente terminar, a última pergunta aqui, olha, quando uma pessoa não tem dorso do nariz, tô conseguindo ler aqui, peraí. O que se faz? Como encher o que falta e não existe? Como encher o que falta que não existe nesse dorso do nariz? Então, assim, algumas pessoas perdem o septo por infecção, às vezes na infância. Tem um abscesso nasal, Sim. né? Então, realmente existe uma absorção muito grande daquele tecido ósseo estrutural e o dorso simplesmente ele colaba, o nariz fica selado, fica um buraco aqui, certo? A gente normalmente, para isso, tem que fazer todo um processo de reconstrução. A gente utiliza um pedaço de cartilagem da costela, né? Às vezes cartilagem também da orelha, ou de uma ou de duas, e a gente consegue reestruturar o arcabouço, quer dizer, a estrutura básica através do qual vai ter a cobertura do nariz, certo? Assim como também existe aquela questão, paciente que perdeu a cobertura do nariz por câncer de pele, por exemplo. Até estou com um paciente nesse momento, relativamente jovem, mas com tanto câncer de pele que ele já teve, praticamente não tem mais cobertura do nariz. A gente vai ter que fazer uma cobertura, né, especial. Daí a gente vai usar pele da testa, o expansor de pele, aí é uma outra conversa. Aqui eu vou convidar, acho que nosso colega aí, Mário Serrano, que é um grande cirurgião reconstrutor, talvez a maior sumidade aqui do estado em cirurgia reparadora, reconstrutiva, e vamos convidar ele para a gente poder discutir esses casos, essas situações para os pacientes. Porque quando a gente fala em cirurgia plástica, as pessoas só pensam no glamour, naquelas coisas lindas, maravilhosas, né? A prótese, o nariz bem bonitinho, bem delicadinho, mas tem muita cirurgia reparadora que são necessárias por conta de tumor, por conta de problemas congênitos, por conta de acidentes, queimaduras. E aí está, na verdade, um super glamour de cirurgião plástico competente que ele consegue fazer reconstruções fantásticas, ok? Isso realmente vai ser um assunto aí que a gente vai ter que abordar oportunamente. Sim, olha, foi muito bom ter estado com você mais uma vez aqui. Vamos aproveitar vocês que estão aqui para fazer um print agora. Legal. Para poder repostar. Boa lembrança, Thiago. Né? Então fale aí. Vamos fazer um print, gente. Faz um print aí da gente agora, vamos lá. Quero que você reposte para o máximo de pessoas que você puder. Marca aí a clínica Marco Almeida, Thiago Gonçalves, para que a gente continue aqui fazendo essas lives toda sexta-feira, conversando com o meu médico. Conversando com o meu médico é uma super oportunidade para todos vocês, pessoal, para a gente poder esclarecer e poder avançar no entendimento, na ampliação de consciência do que realmente é a cirurgia plástica, para que ela serve e os possíveis ganhos, ok? Vamos ver assim, quem sabe, doutor Marco Almeida, olha, quem fizer um print aqui e marcar a gente, vai ganhar alguma bonificação lá na Maimonides. Vamos fazer isso? Na Maimonides, ó, que legal. Vai ganhar um vamos desconto pedir. aí. Vamos pedir. Pessoal, lá. Uma bonificação. Para a equipe, tem um descontinho aí para você que fizer aí um print e conhecer as instalações novas da Maimonides, que é a parceira aí do Marco Almeida, que está chegando agora. E eu tenho certeza, eu já estive lá e conheci a estrutura, é excelente, sempre com muita excelência para atender. E agora, sendo sua parceira, eu tenho certeza que a gente que está aqui, você que está aqui seguindo, faz um print, marca a gente, começa a seguir a Maimonides. Eu quero, olha, a Lucy está dizendo, eu quero, eu também quero, eu adoro aquelas coisas, Thiago, eu acho fantástico. Okay. Aquela possibilidade de repente, ganhar um bônus, né? Ganhar uma boa hidratação facial, algum assim, um mimo, ganhar um mimo. Eu quero mimo também, eu quero. Vamos lá então, gente, ó, o print. Pronto. Muito obrigado a todos pessoal. Vocês. Obrigado, doutor Marco Almeida. Um abraço para Maimonides, né, que com certeza a equipe está aí nos assistindo, essa parceria com a Clínica Marco Almeida, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aqui em Natal. Só veio para somar, né? E para todos vocês que estiveram aqui na próxima sexta-feira, a gente conclui, tem muitas perguntas ainda aqui, a gente poder esclarecer. Parabéns aí, obrigado Valéria Cavalcante, a esposa do nosso amigo Pedro Cavalcante, eu vi que ela também entrou, né? A gente falou sobre nariz hoje, na semana que vem a gente vai avançar nesse assunto, ok? Um abraço a todos, boa noite, um bom feriado, tudo de bom.
Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.